O meu foi devido à depressão. Devido a vir de um casamento abusivo, aí eu achava que eu não ia sobreviver do meu biscuit, que eu só vendia, mas não me sustentava. Como eu digo, a gente quando está num casamento abusivo, o que é que a gente tem? A tortura psicológica, o medo domina e você não consegue, você acha que não consegue mais nada na vida, você só depende daquele homem para viver, para sobreviver. Só que quando você tem a iniciativa, com a ajuda do CRM, lá do Centro de Referência das Meninas, lá me ajudou muito, muito. Foi meu primeiro passo, porque eu consegui enxergar que eu conseguia viver sem um casamento abusivo, né? E sobreviver do que eu gosto de fazer, melhor ainda. Aí tem um tratamento psicológico, tenho tudo, mas graças a Deus estou bem melhor, bem melhor. Depois que eu entrei no Mulher Empreendedora, que eu comecei a mostrar em rede social, essas coisas aí, dá para a gente pagar nossas contas, graças a Deus está dando. Tem mês bom, mês, como todos, né? Altos e baixos, mas está suprindo. A tendência só é melhorar, porque a gente tem ajuda psicologicamente, as meninas que são uma benção, às vezes a gente vem, não está tão bem, mas elas nos levantam, né? Não me arrependo de ter entrado na Feira da Mulher Empreendedora, não me arrependo. E eu indico sim. As meninas têm peito, têm coragem, vamos embora, né? Porque é uma equipe de mulheres que uma tem que levantar a outra. Já faz 22 anos que faço. A festa de aniversário dos meus filhos sempre foi o que fiz, cada detalhe. Prendinha, bolo, eu mesma fazia já os bolos. Eu sempre quis essa curiosidade de eu fazer o produto, de montar. Eu dizer assim, fui eu que montei tudo, entendeu? E eu tinha muita fita em casa. E eu surtei assim, vou trabalhar, vou fazer fita, vou fazer laço, quer dizer, fazer laço. Surtei assim, vou fazer laço. Aí meu marido fez, vai fazer laço? Vou. Faz isso agora não, danado. Eu disse, vou fazer laço. Aí eu fui, comprei a pistola de cola quente, eu utilizei as fitas de cetim que eu tinha em casa e comecei a pesquisar no YouTube, Daí foi crescendo o desenvolvimento, foi amor à primeira vista, a arte dos laços. Isso, eu comprei um aparelho, né, bem melhor. Esse aparelho me ajudou também, me ajudou bastante naquele momento. Isso eu pesquisando que o YouTube, o Google, ele tá ali para o que você quer aprender, ele está focando para isso. Se você tiver um propósito, ele vai em frente com você. Aí foi quando eu comecei a fazer laço, e sempre investigando o melhor, o mais bonito. Eu estava vindo do centro fazendo uma entrega, fui fazer uma entrega a um cliente. E quando eu vi foi no Dia no Dia Internacional da Mulher. E eu vi uma feirinha de mulheres empreendedoras. E eu vi artesanatos, né? Fuxico, laços também, bordado, roupas, tudo artesanato, tudo feito à mão. E me veio aquela curiosidade, eu só vi mulher, porque o que eu faço é artesanato, é arte, eu trabalho com as mãos. E ali eu declaro todo o meu amor ali para o cliente, né? Meu Instagram é @laçoscomamor. Vão lá, segue. Meus produtos são de alta qualidade, com amor e carinho para sua criança. Você não leva só uma peça, mas leva amor envolvido. E dá uma olhada lá na minha página. Foca lá, deixa de seguir, né? E me dá um olho lá no privado para seguir de volta. Sim, eu gosto de trabalhar com tecido, com juta, que nem agora no São João, são mais rústicos, assim, tem uma pegadinha mais diferenciada, entendeu? É esse o meu trabalho, laços, tiaras, acessórios também, colar de crochê, essas coisas assim, mais pro lado de acessórios. A gente se reúne nesses momentos, agora, assim, pós-pandemia, acho que é a primeira vez que a gente está se reunindo, acho que é a primeira, segunda
terceira vez por aí que a gente está participando das feiras. Aí, assim, a gente vem mesmo para a feira, pauleira, né? A gente sabe que trabalhar com artesanato é difícil, é muito difícil a venda, mas aqui, nas mulheres empreendedoras, eu acho que a maioria vem, que já tem um grupinho que vem já faz tempo, a gente vem para se divertir, para encontrar, para se reunir, é quase que uma terapia, a gente conversa, né? Troca umas fofoquinhas, fala do marido, fala da situação e com isso é uma terapia. Então, assim, para mim é muito bom. Na verdade, é uma coisa assim maravilhosa. Na verdade, a gente vem, acho que não via a hora que chegasse São João para essas coisas, né? Para se encontrar. Eu não sou natural daqui de Caruaru, eu sou do estado de São Paulo, interior de São Paulo. E aí eu já fazia essas coisas, artesanato, como um hobby. Mas aí eu passei a fazer por necessidade mesmo, né? E aí eu tava assim, vendendo no bairro, eu e uma amiga, uma colega que eu fiz da minha rua. E tem uma outra mulher que também mora no nosso bairro, Brandão, que está aqui na feira também, que falou assim, olha, por que vocês não entram no projeto? É assim, é legal, e vocês vão participar da feirinha, e é bom para vocês também. Eu me encontrei, na verdade, com isso, porque assim, foi da onde saiu minhas amizades, as pessoas que eu para algum parente por parte do meu marido, mas o resto, tudo veio dos encontros da SPM. As pessoas vão elogiando que ficou bom, não é? E aquilo dá uma alegria, uma satisfação na gente de agradar o outro. Na época eu lembro, eu era viúva e eu faço esse engorda marido, aí as meninas diziam assim, mas tu faz engorda marido? Aí, e tu não tem marido? Eu disse, não tem problema, eu engordo o marido da vizinha, não tem problema. E assim, sempre com um toque de humor, não é? E levando. Aqui nas Mulheres Empreendedoras, até a última feira que teve de São João, né, antes da pandemia, eu trabalhava com artesanato. Só que o meu artesanato eu trazia sempre o chá gelado, que ele já é Juliana Gouveia, até Raquel Lira veio, já está ficando famoso. Juliana sempre disse, vou levar você para Ana Maria Braga com esse chá. Ele é muito gostoso, ele é bem diferente. Meu esposo aprendeu no Senac, que ele trabalhou lá. Ultimamente a gente foi até na Assembleia Legislativa defender as mulheres, eu e Fran. Ela foi moradora de rua, é uma história muito séria, a história muito bonita da vida dela, de superação. E fomos nós duas para representar a mulher lá, para defender políticas para as mulheres. Que vocês olhem pela classe trabalhadora feminina, que elas não são só mulheres, são muitas mães solteiras, mulheres que realmente não são vistas como trabalhadoras, e sim só é mais uma. Eu estou cansada de ser mais uma na sociedade tentando sobreviver por um trabalho manual que eu venho lutando há anos para ser reconhecida, pelo menos que eu faça um trabalho artesanal. Não só eu, como temos 285 mulheres tentando lutar por uma associação de mulheres empreendedoras para construir e correr atrás dos direitos delas. Então, são 285 mulheres em Caruaru correndo atrás dos seus direitos de ser reconhecida para trazer o seu pão de cada dia para todo santo dia em casa. Então, pessoal, vamos nos ver mais como mulheres guerreiras e mesmo que seja com todos vocês aqui, saber que todas nós estamos juntos por um propósito, reconhecimento geral. Obrigada, companheira. Que eu tô chegando, olha aqui o povo, a Feira da Mulher Empreendedora.